E para a gente entender um pouquinho mais sobre esse assunto, eu convido agora a nossa colega Ariane Bittencourt, que vai explicar para a gente como que está essa situação. Ari, seja muito bem-vinda ao nosso programa. E olha só, essa mudança foi bastante criticada pela base do governo na Câmara, né? É isso, Gabi. Boa tarde a você, a todo mundo que está nos acompanhando aqui no Poder Expresso. Na verdade, desde que o presidente da Câmara, Hugo Motta, de fato chancelou ali a escolha de Guilherme Derrite para relatar esse texto de autoria do governo, na última sexta-feira, a base governista e integrantes do Palácio do Planalto se mostraram bastante irritados porque queriam uma pessoa mais neutra e queriam alguém que não fosse ligado, como é Guilherme Derrite, ao governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que tem sido aí um forte opositor ao governo federal e que pode ser adversário do presidente Lula nas eleições do ano que vem. Mas com a decisão de Hugo Motta já tomada, o que o governo tem tentado fazer é dizer que o substitutivo, o texto colocado pelo Guilherme Derrite, tem vários vícios e é inconstitucional. Então, a partir desses argumentos, o governo tem tentado, inclusive com campanhas, não é, publicitárias, que a comunicação do governo tem feito como uma forma de ataque, não é, nas redes sociais, conseguir de alguma forma levar ao entendimento da população que essas mudanças prejudicariam o combate ao crime organizado e não trariam benefícios substanciais para a segurança pública brasileira. Então, esse ponto que você citou é realmente um dos pontos mais questionados, que é aquele que altera. O texto de início do Guilherme Derrite, ele trazia ali para a Polícia Federal o contexto de só poder entrar numa investigação de uma facção criminosa quando provocada pelo governador ou governadora do estado. Então, sem essa provocação, pelo texto que ele colocou ali na sexta-feira, não seria possível que a Polícia Federal entrasse nessas investigações. E aí, devido a todo o barulho feito pelo governo e várias reuniões que aconteceram de sexta-feira para cá, ontem, o próprio Guilherme Derrite esteve reunido com o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, ainda nessa tentativa, esse esforço do governo de reverter esse ponto que foi muito criticado. O Guilherme Derrite disse que voltaria atrás desse ponto, devolvendo ali as competências que são próprias da Polícia Federal. Só que o entendimento dentro da corporação e do próprio governo é que esse recuo ainda não é suficiente, porque coloca ainda para a Polícia Federal a obrigação de avisar aos governos e às polícias estaduais quando for fazer uma operação. Então, tiraria ainda uma prerrogativa da autonomia da Polícia Federal. Então, o texto que está sendo mexido a todo momento, não é, a cada reunião, a cada conversa que o Guilherme Derrite participa, ainda não está de acordo com o que a Polícia Federal e o governo desejam, em especial nesse ponto. O governo também tem sido bastante crítico ao ponto que seria ali uma das espinhas dorsais desse texto, que seria a equiparação das organizações criminosas com os grupos terroristas, porque por mais que na sua redação o Guilherme Derrite alegue que não está equiparando, isso dizem os governistas, as organizações criminosas com aquelas terroristas, ao comparar a consequência, não é, ao dizer que a consequência dos atos deles são as mesmas, tanto dos grupos terroristas como o Hamas, o Hezbollah, quanto de facções criminosas, acaba se criando uma série de brechas para, inclusive, intervenções internacionais militares aqui no território brasileiro, sanções que podem vir a ser aplicadas ao Brasil por tribunais penais internacionais, por outros países, sanções aos brasileiros com dificuldades para obtenção de vistos ou coisas parecidas. E eles também têm alegado, os governistas, que abre-se um problema de investigação, porque hoje quem investiga organizações terroristas aqui no Brasil é a Justiça Federal. Então, ao se equiparar as facções criminosas aos grupos terroristas, os casos envolvendo esses grupos teriam todos de ser enviados para a Justiça Federal, e aí criaria-se também um problema prático, até mesmo de pessoal e de capacidade de se concentrar tudo isso na Justiça Federal. Então, são várias questões que estão sendo questionadas com relação a esse texto que está sendo, então, apresentado, discutido pelo Guilherme Derrite. Havia antes uma expectativa muito grande que ele fosse votado hoje, agora a tendência é que ele seja votado amanhã, tamanha
a grandiosidade dessa discussão, não é? O volume que essa discussão toda tomou, especialmente de ontem para hoje. Então, a expectativa é que isso aconteça. Tivemos há pouco uma reunião na residência oficial da Câmara dos Deputados do presidente da Câmara com o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, também nessa tentativa de demover Hugo Motta e o próprio Derrite de qualquer intenção que vise esvaziar esse projeto de lei antifacção, para que então o texto que vai ser votado seja o mais parecido possível com aquele pensado pelo Ministério da Justiça e pelo governo, e sem perder o timing, né, Gabi? Porque tudo isso acabou ganhando velocidade e tração na esteira daquela mega operação no Rio de Janeiro. Então também nem a base, nem a oposição querem perder esse timing em que a gente está falando muito e discutindo muito sobre o avanço das organizações criminosas no Brasil. Ariane Bittencourt, muito obrigada pela explicação e a gente aguarda então as novidades de hoje à tarde sobre este projeto de lei e amanhã com essa possível então apresentação, né, dele. Vamos aguardar. Obrigada e uma ótima tarde de trabalho. Obrigada, Gabi. Boa tarde a você e a todos. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.